As recordações, na sua materialidade cotidiana, podem ser reorganizadas poeticamente, dando origem a um outro tipo de criação da memória. É o caso da Residência São Jerônimo. E aí, Alexandre, Felipe, tudo bem? Tudo bem, querido. Como é que tá? Tudo bem, seja bem-vindo à Residência São Jerônimo. É uma casa que insiste em sobreviver aqui no bairro de Nazaré e que guarda a memória de, acho que uns 70 anos de vida, de família. Vamos conhecer, então? Vamos conhecer. Aqui é o hall da casa, tem a ver com os estudos que eu estou desenvolvendo de doutorado, então tem muito livro, né? Marcílio Costa é uma pessoa também que já veio aqui na casa, um grande amigo meu, poeta. Colabora também com o espaço. Colabora com o espaço, porque a ideia é justamente essa, né? Receber pessoas da área da criação que pensem essa coisa, como é que a gente lida com o acúmulo de imagens, que a gente, enfim, incorpora ao longo da vida, né? Imagens do que a gente viveu, imagens do que nossos antepassados viveram, imagens que a gente se apropria, né? Porque tem imagens que a gente vai pegando na vida e passa a acreditar tanto nelas que parece que é um fato vivido mesmo, embora não sejam nossas, né? Então tem um acúmulo de imagens enorme que a gente fica pensando, né? Será que ela perdura só o tempo da nossa existência? Como é que ela tem a sobrevida? Esse espaço aqui, ele pode-se pensar que é uma bagunça, mas é uma organização proposital de um espaço que, na verdade, é uma instalação. Isso. A gente até, em arte, costuma chamar também o termo de site specific, né, ou sítio específico, que é quando o lugar, ele não só acolhe a obra, mas o lugar também é a obra. Então aqui eu abri as caixas e fui colocando a memória para fora e, claro, fui jogando e numa lógica muito particular, que às vezes eu nem me refiro, eu fui criando meio que ilhas onde eu viajo, meio que eu navego para aquela ilha que é a ilha do meu pai, navego para uma ilha da minha mãe, que o meu interesse não é aqui ficar fazendo apologia ou enaltecendo o que eu vivi, mas sim é fazer com que as pessoas sejam tocadas pelo fato de que toda casa, de certa forma, carrega muita história, né? É uma memória que é de todo mundo, né? Primeiro porque somos da mesma cidade, então, de certa forma, tem coisas aqui que... Aqui tem o Teatro da Paz, né? Num momento bem, enfim, anterior ao nosso. Então, tem memórias que são memórias que a gente até chama de prótese, né? Memórias que não são exatamente nossas, mas a gente toma como nossa, né? E enriquece a nossa memória. Segundo andar da casa, até por isso tem o nome, né? Residência São Jerônimo. Eu peguei o segundo andar da casa e preparei um quarto que, curiosamente, foi meu quarto de infância. Aqui é o segundo andar, onde fica o quarto, né, dos artistas interessados em vir para cá serem acolhidos pela residência. Mariano Plautal Filho, que produziu aqui. Ali é Marcelo Gobato, que é do Rio Grande do Sul, que já expôs em Belém, também trabalha com relação de memória, né? A escritura pública da casa, a compra da casa que foi feita... A casa foi comprada pelo meu avô, que era casado com a minha avó, né? E ele comprou essa casa como segundo proprietário, né? Então, um documento também que é interessante, às vezes, a gente se debruçar. E aqui, que a gente está entrando, é o quarto onde o artista interessado em vir para cá trabalhar comigo fica. Já recebi um artista de São Paulo, um videomaker, o JP Acácio, que também é uma fotógrafa do Rio.
Aqui também tem uma varanda que posiciona essa casa de frente para um dos maiores corredores da cidade. Na verdade, é quando a gente se encontra com a cidade hoje, né? Parece que tem um gap de tempo, né? Daqui para cá. Quando eu vim morar aqui, com 5 anos de idade, a rua era São Jerônimo. E depois ela se transforma em Governador José Malcher, mas é curioso que o Governador José Malcher, ele por muito tempo a população resiste, né? Mas São Jerônimo aponta para uma certa nostalgia, né? Mas um valor perdido, um certo valor que foi apagado pelo tempo. Eu tenho uma impressão de que a cidade já há um certo tempo nega a casa, né? A casa, ela persiste, ela tenta sobreviver e eu acho que a casa cada vez mais ela se fecha para a rua e ela vive um pouquinho, digamos, o seu interior, a sua memória, a sua atmosfera, né? São duas atmosferas muito distintas. Eu coloco na fachada imagens do interior também, backlight, é uma tentativa de fazer com que a cidade perceba, né, que embora uma casa muito velha, mas ela está viva, né? Ela tem história. É um ponto, né, de parada de ônibus. Então, eu acho muito legal também que esse público também tome, mesmo que por um breve espaço de tempo, que eles se deem conta, né, dessa... Um ruído na paisagem. Né? Um ruído da paisagem, uma coisa que tira eles do, né, ou faz com que uma ruína aparente, né, surja com um outro dado, né, que... Essa expressão é muito louca, né, ruína aparente, a memória também é isso, né? Eu acho que Belém, né, é incrível como Belém cultua, né, a gente tem muito orgulho das ruínas. A gente olha a ruína e fala da Belle Époque, fala de uma época, enfim, que a gente não conheceu, que nem sabe se foi isso mesmo, imagina. A gente gosta da pegada. E se refere pela ruína, né? E a gente nem quer a ruína restaurada, a gente quer ela no lugar da ruína mesmo. Também não sei se ela vai sobreviver a casa, mas eu gostaria de compreender como é que as imagens podem sobreviver, como é que isso pode seguir em frente sendo outra coisa. Bem, eu te agradeço por receber a gente aqui nesse espaço. Muito obrigado, tão cara. teu e tão nosso, eu acho, né? Com certeza. Valeu, cara. Feliz. Obrigado.